Tem um tema aí? Repete comigo assim: existe um segredo. Antes de nós lermos o texto, vocês concordam comigo que segredo é algo só para íntimo? Sim ou não? E existem vários tipos de segredo, não é verdade? Quando você, por exemplo, pega um cadeado tem um segredo. Você, quando tranca alguma coisa, você não diz para qualquer pessoa qual é o segredo. Você não diz quais são os números, você guarda com você. E às vezes você fala para alguém que é íntimo, você sabe que não vai mexer naquilo que você guardou naquele cadeado, ou de repente num cofre. Um cofre também tem um segredo. Então você, quando guarda alguma coisa no cofre, é porque você guarda coisas de valor, e você guarda acreditando que ninguém vai mexer naquele cofre, amém? Então aquilo ali também tem um segredo. Então a gente percebe que o segredo é algo que fica guardado com você, e muitas vezes até você conta para alguém que é muito íntimo e que você sabe que não vai contar para ninguém. Porque se as pessoas começam a saber o que está ali dentro, já não é mais um segredo, mas passa a ser algo que todo mundo sabe. Então o segredo é algo que é muito importante na vida de um homem, na vida de uma mulher. A gente manter segredo, a gente muitas vezes guardar conosco, seja uma palavra, seja uma ordem de Deus, seja um contrato, seja uma série de coisas, né? Existem contratos confidenciais, por exemplo, que pessoas fazem e as partes assinam um contrato de confiabilidade. Ninguém pode falar o que aconteceu naquele contrato. Aquilo é um segredo, né? Ninguém pode saber o que está acontecendo ali entre duas pessoas, né? Um casal, por exemplo, quando ele tem o seu momento de intimidade, ele tem segredo entre eles. Ele não sai por aí dizendo o que eles fazem, mas eles guardam segredo sobre a intimidade que eles têm, amém? Então o segredo é algo que está relacionado diretamente à intimidade. E Salmo capítulo 25, eu quero ler novamente contigo, diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Deus está perguntando: qual é o homem que teme ao Senhor? Porque a Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então todos nós sem exceção, desejamos ser pessoas sábias, concordam comigo? Né? Queremos ter uma sabedoria diferente dos demais. Não porque a gente quer ser melhor, mas a gente quer ter algo diferente. Porque quando você pensa além daquilo que te é proposto, você está num nível acima daqueles que estão abaixo de você. Então, qual é o homem que teme ao Senhor? Então a gente entende que temer a Deus é algo que precisa estar muito forte no nosso coração. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar Deus incondicionalmente. É amar ao Senhor acima de todas as coisas. Se você ama Deus acima de todas as coisas, se você respeita Deus acima de todas as coisas, você vai naturalmente temer ao Senhor. Você, antes de pecar, você vai entender que o pecado não faz mal a você, mas você vai entender que muito antes de fazer mal a você, o pecado não pode desagradar o Deus a qual você serve. Quando isso começa a entrar na mente de uma pessoa, eu lembro que quando eu me converti, eu tinha medo de pecar, porque eu tinha medo de ir para o inferno. Muitas vezes eu pecava, eu ia lá pedia perdão a Deus, não porque eu estava arrependido do meu pecado, mas eu pedia perdão a Deus porque eu não queria ir para o inferno, porque a religião me ensinou dessa forma. E quando eu comecei a ter intimidade com Deus, quando eu comecei a conhecer o Deus das Escrituras, e eu comecei a perceber que Ele não era um Deus perverso, como muitas vezes me ensinavam, mas Ele era um Deus de amor, um Deus que açoita e corrige aqueles que Ele ama, mas um Deus que ama como um pai ama um filho. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei já a mudar a minha forma de arrependimento. Eu já comecei a me arrepender, não porque eu tinha medo de ir para o inferno, mas eu comecei a me arrepender porque eu tinha medo de decepcionar o meu pai. Isso muda por completo uma história. Você, quando entende isso, a tua vida começa a ser transformada. Você já não vive mais pensando nos teus desejos. Você começa a viver pensando naquilo que é bom e agradável ao teu pai. Eu tenho conversado com algumas pessoas aí no decorrer desses dias, e é interessante que existem homens com coração duro, concordam comigo? Pessoas que, quando botam uma coisa na cabeça, elas não mudam. E elas acham que elas estão certas, elas na verdade elas não acham, elas têm certeza que elas estão certas. E elas não querem escutar ninguém, porque a certeza do coração delas é tão grande que elas não querem mudar. Elas estão preocupadas com o seu bem-estar e não com o bem-estar de quem está ao seu redor.
Eu tenho dito nesta casa que o evangelho não é sobre nós, é sobre o outro. Jesus nos ensina isso. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir pessoas. Ele não veio para poder ter uma vida maravilhosa, mas ele veio para abrir mão de muitas coisas na glória. Filipenses 2, capítulo 2. Ele veio para abrir mão de muitas coisas que ele vivia na glória, para poder passar por essa terra, passar por todo e qualquer sofrimento, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. É o que está escrito na Bíblia. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender o seguinte: e quem é o nosso maior exemplo de evangelho? Jesus Cristo. Amém? Somos discípulos dele. Ninguém aqui é discípulo do pastor Léo. Todos nós somos discípulos de Cristo. Então nós precisamos aprender a viver como Cristo viveu na terra. Nós precisamos aprender a viver que as coisas não estão ligadas diretamente a nós, mas as coisas estão ligadas diretamente ao outro. Quando eu vivo nessa terra pensando, entenda bem, recebe isso com amor, porque tem pessoas que às vezes confundem o que eu estou falando. Quando você vive nessa terra entendendo que o evangelho não é sobre você, mas é sobre o outro, naturalmente o outro também pensa que não é sobre ele, mas é sobre você. Então começa a ser uma troca. Eu vivo para o pastor Vavá, o pastor Vavá vive para mim. Então a gente começa a entender que o evangelho é uma movimentação dos filhos de Deus na terra. E quando isso entra na nossa mente, as coisas começam a mudar. Então Deus pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então o homem que teme a Deus, ele será ensinado num caminho. Muitos de nós vêm para a igreja para quê? Para aprender como viver, sim ou não? Né? Tem muitos que vêm para resolver problema, mas a gente não faz uma regra em cima de uma exceção. Regra é em cima de um montante, não é em cima de algo isolado. Amém? Não se faz regra em cima de exceção. Então a regra é que todos nós viemos para a igreja para aprender a viver da forma que Deus quer que vivamos. Esse é o primeiro ponto. Então ele diz no versículo 13: a sua alma pousará no bem, e a sua descendência dará a terra. Eu não sei você, mas de verdade, eu não trabalho para mim, mas eu trabalho para os meus filhos, eu trabalho para a minha descendência. Diante do Espírito Santo de Deus, tudo que eu faço na minha vida, eu não faço pensando em mim, eu faço pensando nos meus filhos e pensando na minha descendência. Eu tento implantar no coração dos meus filhos um temor a Deus, um respeito a Deus, algo que venha assim, muito além daquilo que essa terra pode oferecer. Eu sempre digo para eles que eles podem ser o que eles quiserem na terra, mas eles precisam ser homens de Deus, tementes ao Senhor. Eu não digo para eles: você vai ser um engenheiro, você vai ser um mecânico, você vai ser um produtor rural. Eu não digo nada disso para eles, mas eu digo para eles todos os dias: vocês serão homens de Deus que vão se desviar do mal. A decisão de escolha é deles, mas eles não podem abrir mão da coisa mais importante na vida, que é andar com o Senhor. Amém? E aí ele continua no versículo 14, que eu acho que é a chave dessa mensagem. O segredo do Senhor é para os que o temem. Então Deus tem um segredo, e esse segredo ele só vai revelar para aqueles que o temem. Mas por que, pastor? Para aqueles que o temem. Ele vai revelar porque aqueles que o temem é aqueles que são íntimos dele. Eu comecei a falar sobre segredo. Quando você tem um segredo, você não diz o segredo para qualquer um, você só diz para os íntimos. Então Deus está dizendo o seguinte: o meu segredo são para os meus íntimos. O meu segredo são para aqueles que me temem. E quando a gente entende que o segredo do Senhor é para os que o temem, Ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. Então, em outras palavras, é o seguinte: se eu sou íntimo de Deus, existem segredos da parte de Deus que Ele não vai revelar para qualquer um, mas Ele vai revelar para os íntimos. Você está aí comigo? Então, quando você entende, né, eu costumo dizer o seguinte: existe uma coisa chamada informação privilegiada. Quem já ouviu falar sobre isso? O que é uma informação privilegiada? Informação privilegiada é quando você sabe na frente dos outros. Exemplo, não sei se vocês lembram, mas algum tempo atrás tiveram algumas denúncias, bastante tempo atrás, e continua até hoje, né? Mas algumas denúncias de pessoas que sabiam que o dólar ia subir. Então o que elas faziam? Elas compravam dólar antecipadamente e naturalmente o dinheiro delas disparava. Isso é uma informação privilegiada. Quando eu, por exemplo, no meu mercado, quando eu pego um imóvel que não está no mercado e eu pego um imóvel na frente de qualquer pessoa, isso é uma informação privilegiada. Eu saio na frente, eu tenho oportunidade de sair na frente das pessoas que estão atrás de mim.
Então quem tem uma informação privilegiada tem tudo, concordam comigo? Então o que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte: ei filho, ei filha, eu tenho informações privilegiadas para dar para vocês, mas eu só posso dar essas informações para aqueles que me temem, aqueles que são íntimos meus. Então quando a gente entende isso, a gente começa a descortinar as coisas da nossa vida, porque eu começo a perceber que aquilo que eu tanto desejo está nas mãos do meu Deus, e eu só preciso ser íntimo dele para que ele possa me revelar segredos, e esses segredos eu possa acessar portas que até então eu não tinha acesso. Estamos juntos até aqui? Deus não nos chamou para encher cadeira, Deus nos chamou para transformar a terra. Deus não chamou a igreja para ficar cheia de pessoas. Eu tenho dito aqui, Deus não nos chamou para sermos uma grande igreja cheia de pessoas vazias. Não. Deus nos chamou para sermos cheios dele, independente da quantidade que nós possamos ser. O que transforma um ambiente não é a quantidade de pessoas, mas é a profundidade delas. O que transforma um ambiente é o nível de relacionamento que essas pessoas têm com Deus. O que transforma um ambiente é saber se realmente nós somos amigos de Deus ou se nós somos simplesmente pessoas que ouvimos falar dele. Existe uma coisa muito diferente. Tem pessoas que às vezes me escrevem no Instagram: poxa pastor, eu fui muito abençoado na sua mensagem. Eu sempre respondo: pô, obrigado meu irmão, que Deus abençoe e tal. Mas existem pessoas que são íntimas minhas, as que me assistem pela internet, que muitas vezes são tocadas por aquilo que eu falo neste altar, que a minha esposa e outros pastores falam, é uma coisa. Mas aquelas que andam diretamente conosco, que são íntimas nossas, sabem de fato quem nós somos, conhecem as nossas fraquezas e conhecem também as nossas forças. Amém? Então essas pessoas íntimas, elas sabem de fato quem nós somos, porque aqueles que estão lá fora na internet, muitas vezes podem achar que nós somos algo que na verdade não somos. Amém? Está repreendido no nome de Jesus, que nós somos de verdade. Mas podemos aqui estar fazendo uma cena e sermos simplesmente um personagem, e aqueles que estão lá fora podem achar algo de nós que na verdade nós não somos. Mas quem anda conosco sabe literalmente quem nós somos, porque não tem como esconder, né? A palavra de Deus diz o seguinte: não tem como esconder uma lamparina, né? um candeeiro debaixo de uma mesa. Você não pode esconder uma cidade, não tem como esconder algumas coisas, mas isso você só não esconde para quem é íntimo teu. Então, em outras palavras, não tem como Deus guardar alguns segredos de mim e de você se nós formos íntimos dele. Se eu tiver intimidade, andar bem próximo ao Senhor, o meu nível de relacionamento for muito próximo. Agora, uma coisa que eu quero nessa noite chamar a tua atenção é o seguinte: muitas vezes nós queremos, entenda bem, trabalhar para Deus, fazer as coisas para Deus, sem saber como fazer. Quer que eu te dê um exemplo? Um pai que está lavando um carro. O pai resolveu, no final de semana, pegar uma esponja, um balde cheio d'água, cheio de sabão, e começou a lavar o carro. Aí chega um filhinho de 7 aninhos, o Davi, meu filho, e fala assim: papai, eu quero te ajudar. Aí ele vai, pega a esponja de dentro do balde. Quando ele vai carregando para perto do carro, cai da mão dele e cai no meio da areia. Ele pega a esponja cheia de areia e ele começa a esfregar no carro. O que vai acontecer? Vai arranhar o carro todo. Mas eu te pergunto, mas a intenção dele não era de lavar o carro, sim ou não? Então nem sempre a nossa intenção de fazer é a forma correta como Deus quer que façamos. O grande problema, por isso que muitas pessoas falam assim: não, mas eu quero servir a Deus. Mas entenda uma coisa: você quer servir a Deus, mas você não serve a Deus do teu jeito, você serve a Deus do jeito dele. E quando isso começa a entrar em você, as coisas começam a mudar. Porque muitas vezes eu vejo pessoas passando por momentos difíceis e a gente vai conversar assim: pastor, mas eu sirvo a Deus, mas eu vou à igreja. Mas quem disse para você que ir à igreja te dá uma credencial para você acessar o céu? Quem disse para você que você andar com Deus, servir a Deus do teu jeito, vai fazer com que Deus fique sensibilizado com a tua forma de ser, porque você está se esforçando e Ele vai fazer com que as coisas recaiam sobre você? Quem disse isso para você? A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus imutável, Ele não muda a forma dele de ser. Então existe uma forma de acessar o seu trono. E que forma é essa, pastor? Sendo íntimo. E quando você é íntimo, Ele revela o segredo. E quando Ele revela o segredo e você cumpre a forma como Ele quer que você faça, eu posso declarar para você que as riquezas encobertas, tesouros, cairão sobre a tua vida. Isaías capítulo 45 fala: dar-te-ei tesouro. Coloca para mim Isaías 45, 2 e 3, por favor. Dar-te-ei tesouros encobertos e riquezas
para que saibas. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então Deus tem prazer em te dar as riquezas. Mas mas Ele vai dar riqueza para quem, pastor? Para quem é íntimo, para quem sabe a forma como deve ser feito. Em outras palavras, Deus vai te dizer o segredo da mala. Deus vai te dar um segredo, vai dizer qual é o código. É 1212. O segredo é esse, e você só consegue acessar o cadeado se você tiver o segredo. Deus quer revelar os segredos para mim e para você nesse tempo. Creia nisso. O que nós precisamos é estar simplesmente atentos naquilo que Deus quer fazer. Amém? Eu creio muito que nós fomos chamados para ser uma carta viva e não uma letra morta. Deus nos chamou para sermos uma carta viva. Quando você vai ler a Bíblia com calma, a Bíblia diz que o primeiro momento, quando Deus chama Moisés para subir o Monte Sinai, para dar os mandamentos para Moisés, a Bíblia diz que o Senhor escreveu com seu próprio dedo os mandamentos. Em outras palavras, Deus falou assim: eu vou escrever para você como é que eu quero que você faça. Aí Ele escreveu todos os mandamentos. Você conhece a história, Moisés desce, Moisés fica irado com o povo, Deus não mandou ele quebrar nada, ele quebra as tábuas. A segunda vez, quando ele sobe, quem escreve as tábuas é o próprio Moisés. Eu e você somos a carta de Deus nesta terra. Quando você manda uma carta para alguém, você está dizendo na carta o que você quer que essa pessoa entenda o que você está escrevendo. Eu e você somos enviados por Deus como uma carta viva para anunciar o bom evangelho de Cristo, a libertação para aqueles que estão cativos. Deus nos chamou para libertar o oprimido. Deus nos chamou para colocar pessoas em liberdade. Creia nisso. Mas essa carta, ela só vai ser revelada àqueles que de fato entenderem aquilo que nós carregamos. Tem muitas pessoas que não querem ler a nossa carta. Tem muitas cartas na terra que não querem ser lidas. Tem muitas pessoas que têm um recado para falar. Tem muitas pessoas não. Todos nós temos um recado. Mas a pergunta é: o teu recado, o que você está escrito em você, a carta que você representa, traz edificação ou traz morte para as pessoas? Graças a Deus aqui ninguém conhece gente assim. Tem gente que é uma carta só de morte, não é verdade? Tu para do lado da pessoa, eu sinceramente tenho dificuldade de andar do lado de pessoas assim. Elas só reclamam da vida. Elas só reclamam da vida. Não tem um momento que elas falem coisas boas. Parece que a vida dela, parece que o mundo que ela vive é diferente do teu. Porque de verdade, quando eu paro do lado dessas pessoas, eu tenho até receio de parar, porque parece que o mundo que ela vive é um mundo literalmente só de treva. Ela só vê coisa ruim na terra. A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é bom. Se eu enxergar a vida da forma como Deus quer que eu enxergue, a minha vida vai ser maravilhosa. Problema todos nós temos. Hoje eu fui 6 horas da manhã com meu amigo Vavá, convidei ele para ir lá em Mangaratiba, fui ver um terreno lá. E aí eu convidei com ele, eu falei: amigo, vamos comigo? Saímos daqui 6 horas da manhã e fomos conversando, fomos batendo um papo e falando das coisas do reino. E aí teve um momento dentro do carro que a gente estava conversando, eu falei: ô Vavá, a vida é tão interessante que quando a gente vai ver o batimento cardíaco, ele fica assim, ó. Na hora que ele fica retinho é porque o cara já foi, morreu. É ou não é? Quando você vê o batimento cardíaco certinho, porque as pessoas querem ter estabilidade na vida, né? Quem quer isso? Fala, levanta a mão, eu quero. Quem quer? A gente quer ter estabilidade, mas a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes a estabilidade pode nos tirar daqui. Esse mundo que a gente vive, a gente vai sempre viver altos e baixos. Isso faz parte do processo. Porque nós estamos vivos, então a gente a gente vai lá em cima e vai lá embaixo, vai lá em cima e vai lá embaixo. O bom é que a gente não quebra, a gente enverga, vai até lá embaixo e depois a gente volta de novo. Deus é tão bom que não permite que a gente quebre, não é?
E às vezes até a gente quebra, mas a gente vai, se reinventa e a gente volta de novo. E às vezes volta mais forte do que quando a gente estava. É assim ou não é? Né? A vida é linda, a vida é bela, Deus é perfeito. Mas quando nós começamos a entender as Escrituras, quando nós começamos a mergulhar nela, a gente começa a perceber que se nós cumprirmos os mandamentos de Deus, né? Se a gente entender que existe um segredo para mim e para você, e que esse segredo, quando ele é revelado a nós, esse segredo ele transforma a nossa vida. Quando a gente percebe isso, as coisas começam a ser transformadas ao nosso redor. Eu amo muito aquele texto que está em Mateus capítulo 13, versículo 44. Coloca para mim aí. Fala sobre um homem que encontrou um tesouro, um campo, e ele escondeu um tesouro. Também o reino dos céus, presta atenção, também o reino dos céus é semelhante, quer dizer, é igual, é parecido, é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, o reino dos céus, presta atenção nisso, o reino dos céus é semelhante, é igual a um homem, é igual a um homem que num campo ele achou um tesouro. Ele guarda um segredo, ele não conta para ninguém que tem um tesouro ali. Ele vende tudo que ele tem e ele compra aquele campo. Por quê, pastor? Porque o campo é bom? Não, porque o campo tem um tesouro. Ele achou algo que vai mudar a sua história de vida. Assim a Bíblia diz que semelhantemente é o reino dos... Se nós entendermos que o reino dos céus precisa habitar sobre a terra, se a igreja começar a buscar, parar de buscar a bênção e começar a buscar o reino dos céus, a igreja vai viver em outro nível. Pastor, mas me explica um pouco melhor sobre o reino dos céus. O reino dos céus não é aquilo que a terra diz. A terra diz que maior é aquele que está sentado à mesa do que aquele que está servindo. Mas a Bíblia diz que no reino dos céus é diferente. O que serve é maior do que o que está servido. No reino da terra, a Bíblia diz que quem tem muito dinheiro é que domina. No reino dos céus diz que quem serve pessoas é o maior de todos. Em outras palavras, Deus está nos ensinando que nós temos que viver na terra assim como é no céu. Nós temos que puxar o reino dos céus para a terra. E quando a gente encontra esse tesouro, quando a gente encontra o reino dos céus e traz ele para a terra, as coisas que muitas pessoas ao nosso redor dizem que é difícil de aceitar, nós começamos a entender que faz parte de todo um processo de Deus. Aí você para de reclamar da vida. Aí você para de começar a murmurar da vida. Aí quando acontece uma coisa triste, você entende que Deus não te castigou, mas Ele permitiu que acontecesse. E aí você começa a enxergar por um outro ângulo. Você começa a entender que aquilo faz parte de um processo para te levar para um outro nível com Ele. Deus nunca quer matar ninguém. Deus não quer te castigar. Deus quer te corrigir. Deus quer te voltar de volta para o plumo para que você entenda o lugar que Ele tem para você. Deus quer te colocar, a Bíblia fala muito sobre plumo, né? Quem mexe com obra, quando você vai fazer uma parede, você coloca lá um plumo. Às vezes tem pedreiro que tu vai ver a parede, ela começa aqui, mas ela termina aqui. É isso, não é? Aí como é que o cara consegue resolver aquele problema? Aí ele gasta o dinheiro todo, compra lá 50 sacos de cimento e faz um bolo de massa desse tamanho para poder tentar alinhar a parede. É isso, não é, Joaquim? É isso, não é? E aí o cara faz uma parede desse tamanho, meu amigo, de massa. Mas por quê? Porque você contratou um pedreiro que você quer pagar barato para ele e ele não sabe fazer. Então muitas pessoas, elas buscam preço, mas elas não buscam qualidade. Então você contrata um pedreiro que te cobra barato, mas o que você gasta de cimento é muito mais caro quando você faz a soma do que se você tivesse contratado um profissional de verdade. É isso ou não é? É assim que funciona a vida. Aí eu te pergunto, mas pastor, isso é muito óbvio, mas por que ninguém faz? Ou por que só alguns fazem? Porque existe um segredo, e o segredo de Deus é para aqueles que o temem. Quando você teme a Deus, Deus começa a te revelar que não tem a ver com aquilo que é mais barato, mas tem a ver com aquilo que é melhor.
Você já não vai mais atrás de preço, você vai atrás de qualidade, porque o reino dos céus não tem a ver com preço, tem a ver com excelência. Você está aí comigo? Muda por completo a sua vida. Excelência é você fazer o teu melhor na condição que você tem, até que você possa fazer melhor ainda. Isso é excelência. Excelência é você morar numa casa humilde, mas quando alguém for te visitar, você não precisa dar uma faxina antes para receber alguém. A tua casa tem que estar impecável todos os dias. Quer ver uma coisa que eu vou te falar? E talvez alguém aí fique meio desconfortável. Quer conhecer uma pessoa de verdade? Chega de repente na casa dela. Se for uma bagunça, eu posso dizer para você, eu não sou... Eu não vou nem dizer que eu não sou, porque eu quero receber esse título. Eu vou ser profeta agora, né? Se você chega na casa de uma pessoa, é uma bagunça, a vida dela é uma bagunça, as finanças dela são uma bagunça, tudo dela é uma bagunça, porque a tua casa é o reflexo de quem você é. Esse dia eu estava escutando um podcast e esse dia não, foi hoje para ser mais preciso. E o cara estava falando no podcast o seguinte: eu quando quero conhecer alguém, eu levo esse alguém, por mais dinheiro que ele tem, eu levo esse alguém no restaurante e eu vejo a forma como ele trata um garçom. A minha esposa é testemunha. Todo lugar que eu vou, eu sou atendido por um garçom. Eu pergunto para ele: qual é teu nome? Todo lugar que eu vou, qual é o teu nome? Ô fulano, muito obrigado. Eu faço questão de chamar ele pelo nome e agradecer por ele estar me atendendo. Pastor, mas é obrigação dele. Não importa se é obrigação ou não dele, mas também é obrigação minha tratar ele bem. A gente vê pessoas que chegam no restaurante, são grossos, são arrogantes, e aí o cara chega na igreja, ele glória a Deus e aleluia, ele quer mostrar para os outros que ele é crente. Então existe segredo, e esses segredos só vão ser revelados para aqueles que o temem. Uma das piores coisas que eu particularmente acho na vida de um ser humano é a arrogância, é a soberba, é a prepotência. E assim, é triste que eu vou dizer, eu tenho visto nos últimos dias mais crente, entenda bem o que eu vou dizer, financeiramente humilde, mais soberbo do que muita gente com dinheiro. Isso vai te chocar. Eu tenho visto crente humilde com uma soberba que não cabe dentro dele. Chega a ser tão grande que chega a ser maior do que ele. É isso, não é? Não é? Porque a soberba não tem a ver com a posição que você tem financeira, tem a ver com aquilo que você acredita dentro de você. A soberba, você está dizendo para outra pessoa que você, mesmo que você não queira, você está dizendo para ela que você é maior do que ela. Quando a Bíblia diz que no reino dos céus eu preciso ser o menor, porque o menor é que tem que servir o maior. Ou melhor, o maior serve o menor, mas quando eu sou o maior, mas eu me coloco na posição de servir, eu estou sendo o menor de todos. Então esse segredo que Deus tem para mim e para você, é um segredo que Ele só vai revelar para aqueles que são íntimos. Deus não esconde as coisas de você, Deus esconde as coisas dentro de você. Tudo que eu e você precisamos na vida está escondido aqui dentro. O dia que você descobre quem você é, por isso que a identidade é algo muito importante na vida de um cristão. Quando você sabe de fato quem você é nele, as coisas começam a ser transformadas na sua vida. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de ir Antônio João com o pastor Vavá, e nós fomos pregar numa conferência. Ele pregou em alguns dias, eu preguei em outros, e teve um dia de manhã que eu fui ministrar, e aí eu preguei uma mensagem assim, e Deus teve muita misericórdia, e foi uma glória de Deus, um favor de Deus muito grande, e houve um quebrantamento. Era um ginásio, tinha bastante gente, perdoa, nessa parte da manhã tinha algumas pessoas, devia ter lá, sei lá, 100 e poucas pessoas, e foi um favor de Deus, assim, uma movimentação muito forte e tal. E teve um momento em que uma jovem, ela foi até a frente, e eu fiz o apelo, ela foi até a frente e tal. Isso não acontece comigo sempre, mas o Espírito Santo falou comigo assim: filho, tá vendo aquela menina ali? Ela foi abusada. E ela foi abusada pelo pai dela. Eu chamei o Vavá, o pastor Vavá, eu pedi para ele vir como testemunha. Eu chamei ela, ela veio. Eu falei: filha,
tudo bem? Você não me conhece. Você me permite fazer uma pergunta para você? Você foi abusada na sua infância? Cara, ela começou a chorar copiosamente. Aí eu falei assim, não fica triste comigo. Mas foi o seu pai, não foi? Ela começou a se derramar em lágrimas. A identidade daquela jovem estava sendo transformada. Ela estava mudando quem ela era. Porque ela começou a pegar trauma de homem. Agora eu pergunto para você, como é que pode um homem que sai do Rio de Janeiro para ir lá em outro lugar, bem longe, e descobrir tudo isso? Existem segredos que Deus revela para os seus. Existem coisas. As mulheradas que teve aqui sábado, quem teve aqui sábado? Lembra? O profeta saiu lá de Vitória. Ele é de Vitória, mas ele mora no Chile. Deus trouxe ele aqui. E ele foi pontual com algumas mulheres. Eu pergunto para você, aquele homem, ele é um vidente? Não. Ele é um íntimo. Existem segredos que Deus revela para aqueles que são íntimos. Toda pessoa que é íntima de Deus vai receber uma informação privilegiada. Vai sair na frente. Ela vai começar a receber palavras de Deus que muitos não vão entender. A gente comprou uma terra agora, sim ou não? Eu falei para vocês que sobrou um pedaço de terra lá ainda, já aumentou 50%. E o cara disse que vai aumentar mais 50%. Então, em outras palavras, ela vai dobrar o preço da terra. Eu pergunto, por que nós pagamos aquele preço no metro quadrado? Porque ninguém queria informação privilegiada. Toda pessoa que é íntima de Deus, Deus revela os segredos. Toda pessoa que é íntima de Deus, Deus tem prazer, porque a Bíblia diz que Ele vai abençoar os seus. Eu fui numa conferência, milhares de pessoas no estádio. Diz para ele, sobrenome Peixoto, nunca me viu uma vida. O mesmo desejo de um íntimo que quer saber os segredos, Deus usa um outro íntimo para revelar os segredos daquele. O nosso Deus não é um Deus de confusão, o nosso Deus é um Deus de clareza. Só que só vai entender o nosso Deus quem consegue se relacionar com Ele. Porque os mistérios que estão ocultos serão revelados para aqueles que o buscam. Existem coisas que estão ocultas, mas quem busca vai encontrar a resposta. Eu quero finalizar, coloca para mim Deuteronômio 29, 29. Olha o que diz esse texto. As coisas encobertas são para o nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos, para cumprirmos todas as. Então eu vou repetir: as coisas encobertas, coisas que a gente não sabe o que é, cabe a Ele, mas as coisas reveladas para mim, para os meus filhos, para você e para os teus filhos. Se a gente buscar a Deus, tem coisas que são reveladas. Quando Ele revela, a gente sabe. Mas tem coisas que são encobertas. E normalmente são as coisas encobertas que vão nos levar ao nosso destino. São as coisas encobertas que a gente não sabe que está com Ele. O segredo está com Ele. Pastor, e como é que a gente descobre? Só sendo íntimo dEle. Só dobrando o joelhinho dentro do quarto, buscando a face dEle, orando a Ele, pedindo: Pai, me revela aquilo que está encoberto, que os meus olhos não enxergam, que a minha mente não tem condições de captar. Me revela esses segredos. Aí a Bíblia diz que o Pai, aí volta lá para mim, lá o versículo 14 de Salmo 25. Então as encobertas cabe a Ele. O segredo do Senhor, então eu e você sabemos as coisas que são reveladas, amém? Amém? Mas as coisas que estão encobertas, que a gente não sabe, a gente não tem condições de saber. Então, as coisas encobertas estão com quem? Estão com quem?
Só que a Bíblia diz que o segredo do Senhor é para os que o... Então eu entendo o seguinte: as coisas que são reveladas é para mim, as coisas encobertas está com Ele. Mas se eu temer a Deus, o segredo que está com Ele, Ele vai revelar para... E Ele lhe fará saber a sua aliança. A aliança dele é inquebrável. Eu não sei se você tem desejo, mas eu quero de fato descobrir tudo aquilo que está encoberto. Existem coisas que os meus olhos não veem, existem coisas que os meus ouvidos não ouvem, existem coisas que o meu pensamento não consegue alcançar, que só Ele tem acesso. Mas se eu for íntimo dEle, se eu temer a Ele, Ele vai me revelar as coisas encobertas, e eu vou começar a andar em outra atmosfera. Deixa eu te dizer uma coisa: um homem profético, uma mulher profética, ele está uma estação na frente. Você sabia disso? Sabe por que muitas pessoas nos dias de hoje buscam profeta? Porque elas querem descobrir o que está lá na frente. Posso te dar um conselho? Não precisa ir atrás de profeta. Vocês viram, a gente trouxe um profeta aqui e o profeta revelou o que tinha que revelar. A gente não precisa ir atrás de profeta. Quando o profeta quer falar, ele fala. Amém? Um homem profético, uma mulher profética, eles andam uma estação à frente. Aquilo que vai acontecer, ele já é revelado para ele. Ele consegue entender aquilo que ainda vai acontecer. Ele anda antecipadamente. Por isso que homens de Deus, mulheres de Deus, eles se antecipam a algum tipo de problema. Deus revela antes. Por isso que muitas vezes Deus levanta homens, quando às vezes a gente é tão íntimo, mas a gente às vezes não está conseguindo entender o que Deus está falando. Sabe o que Deus faz? Deus levanta um profeta e fala: ó, vai acontecer isso, 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 toma cuidado. O que Deus está dizendo? Deus está te mostrando uma estação antes. Uma estação lá na frente, Deus já está te revelando agora, para que você não passe por tipo de problema. Nós só precisamos aprender a andar com Deus. Nós precisamos sair desse meio chamado religião. Nós precisamos quebrar esse negócio, esse dogma, esse conceito maluco que durante muitos anos tentou aprisionar o povo de Deus. Nós precisamos rasgar a religião da nossa vida. Nós precisamos aprender a ser filhos de Deus, andar com Deus, viver com Deus, respirar Deus, experimentar coisas que só Deus pode revelar. E a gente vai começar a entender que a gente vai andar um passo na frente daqueles que estão atrás de nós. A gente vai estar sempre um passo à frente. As pessoas vão tentar alcançar, mas não vão conseguir, porque a gente vai estar sempre um passo à frente. Amém? Lembra Lucas capítulo 15? Fala sobre 3 parábolas. Na verdade é uma parábola só, mas fala sobre 3 histórias. E a do meio fala sobre a dracma perdida. Interessante que quando a gente lê aquela parábola com calma, a mulher, ela perdeu a dracma aonde? Dentro de? Fala mais alto, dentro de casa. A mulher não perdeu a dracma fora de casa, ela perdeu a dracma dentro de casa. O grande problema é que muitas vezes nós perdemos aquilo que tem valor para nós dentro de nós. A gente não perde fora, a gente perde dentro. E a Bíblia diz que aquela mulher, a primeira coisa que ela fez, ela acendeu uma candeia. Ela varreu a casa até encontrar a dracma. O que você precisa, recebe isso no teu coração, o que você precisa não está lá fora. O que você precisa está aqui dentro. Se você varrer a tua casa e você procurar diligentemente, você vai encontrar a dracma que você perdeu em algum momento da tua história. Se você olhar para dentro de você, você procurar e começar a varrer, e detalhe, a Bíblia diz que ela varreu até encontrar. Não desista de encontrar aquilo que você tanto procura. Não desista. O problema é que tem pessoas que começam a varrer a casa, mas aí, como não encontram a dracma, eles desistem. Pastor, eu vim para a igreja, mas a minha vida não muda. E não vai mudar, porque não é a igreja que muda a sua vida. A igreja te ensina a procurar a dracma que você perdeu dentro de você. Quem acha a dracma, quem achou a dracma foi a mulher, não foram os vizinhos. A mulher não foi na rua pedir ajuda para varrer a casa. A Bíblia diz que ela acendeu a candeia e ela procurou diligentemente até encontrar. Tudo que você precisa está dentro de você. Os valores e os conceitos que você precisa estão dentro de você. Pastor, mas como é que eu vou achar? Só tendo intimidade com Ele, só tendo intimidade com Ele, buscar.
Ele vai te dizer o segredo. Ele vai te dizer, lembra aquela brincadeira? Tá quente, tá frio, lembra? Quem lembra? Lembra? A gente vai procurar, tá frio. Aí tu sai de lá rapidinho, tu vai para outro lugar. Tá ficando quente, tá fervendo. Não é assim, não é? É assim com Deus. Quando a gente começa a procurar, Deus fala, ei, tá muito frio. Aí quando você começa a chegar perto, fala assim, opa, tá fervendo. Vai chegar a te queimar. E aí chega uma hora que você encontra a dracma. E é interessante que a Bíblia diz que quando aquela mulher encontrou a dracma, a primeira coisa que ela fez foi chamar as suas amigas para se regozijar, porque ela encontrou a dracma que ela havia perdido. Mas eu pergunto para você, mas ela não tinha 9? Por que ela não se contentou com as 9 e deixou aquela que ela perdeu para lá? Porque deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que você lê na Bíblia 10 fala de plenitude. Deus nos chamou para ser pleno em todas as áreas da nossa vida. Deus nos chamou para ter só 9 partes, Deus nos chamou para ter 10. Deus nos chamou para ser pleno no casamento, para ser pleno no trabalho, para ser pleno no Senhor, para ser pleno em todas as áreas da nossa vida. Glorifica o Senhor. E aqui eu encerro. Busque a dracma que está dentro de você e peça ao Senhor para te contar o segredo. Qual é o código do cadeado? Normalmente essa dracma está escondida num lugar em que ninguém tem acesso. Só quem tem acesso a essa dracma é você. Pastor, mas eu não estou conseguindo achar. Pede a Ele. Pede a Ele o segredo. Ele vai te dizer qual a combinação do cadeado. E quando você acessar essa porta, meu Deus do céu, eu amo quebra-cabeça. Eu comprei uma vez um quebra-cabeça nos Estados Unidos de 1000 peças. Viajei com meu cunhado, pergunta a ele. A gente saía para o parque, a gente voltava qualquer hora que fosse, todo mundo ia dormir. Eu ficava até 4 da manhã lá montando A minha mulher falava que era um estresse. Para mim era uma diversão. Eu ficava lá quebrando a cabeça e eu ficava lá montando. E no final eu montei quase tudo, só não montei que a gente teve que sair. No finalzinho, quando eu estava quase montando, eu precisava sair de Orlando para Miami. Desmontei todo o quebra-cabeça todo. Mas cheguei em casa e montei o quebra-cabeça todo. Foi ou não foi? 1000 peças. Por quê? Um homem determinado, que quando pega um negócio para fazer e decide até o final, não tem ninguém que o paralise. Minha esposa dizia, tu não vai conseguir. Eu falei, eu não recebo isso. Ela sabe disso, eu não recebo isso. Eu vou montar tudo, montei com a cabeça todo. E ainda com o meu pequenininho, que na época tinha 6 aninhos, ele gosta, eu e ele ali, montamos com a cabeça toda. Levamos uma semana, mas montamos tudo. Sabe, em outras palavras, ele me deu um segredo. Ele me revelou coisas. As peças, o detalhe é o seguinte, um quebra-cabeça de 1000 peças, quando normalmente você vê assim uma parte verde mata, é tudo igual. Às vezes tem peças que até você acha que é dali, você encaixa, depois você vai ver que não é dali, aí atrapalha tudo. É isso, não é? Quem já montou sabe o que eu estou falando. Mas existe um segredo, só que no final, quando eu montei as 1000 peças do quebra-cabeça, uau, que alegria, cara, que alegria, porque eu realizei o desejo do meu pequenininho, que era montar o quebra-cabeça de 1000 peças. Eu não estava nem preocupado comigo. Olha, Deus me deu isso aqui agora. Eu não estava nem preocupado. Tu já pegou já, né? Eu não estava nem preocupado comigo, mas eu estava preocupado em realizar o coraçãozinho dele. Assim é o Senhor comigo e contigo. Deus tem prazer em te ajudar a montar o quebra-cabeça que é a tua vida. Deus tem prazer em pegar as peças que estão lá atrás e mostrar, não, filho, é essa peça aqui para fazer com que todo esse conceito aqui seja resolvido. Se nós entendermos isso, igreja do Senhor, a gente vai acessar lugares que a gente não tem noção. Deus nos chamou para ser pleno dele. Deus nos chamou para sermos poderosos. Entenda uma coisa, existe uma diferença muito grande entre você saber quem você é e você achar que você é aquilo que você não é. A soberba é você achar que você é mais do que você é. Mas a convicção, a certeza de quem você é não tem a ver com soberba, não tem a ver com vaidade. Tem a ver com uma identidade definida dentro de você. Deus nos chamou para uma identidade verdadeira.
E ninguém rouba de mim nem de você aquilo que nós somos. Por isso eu amo várias pessoas, mas ninguém vai chegar para mim e vai dizer para mim quem eu sou, porque Deus já disse quem eu sou. Que a glória de Deus invada a tua casa, a tua família, que você tenha a melhor semana da sua vida. Eu profetizo uma semana de vitórias, uma semana de bênção, uma semana de portas abertas, e que o Senhor possa derramar sobre você a tudo aquilo que Ele tem para ti. Que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Glórias a Jesus.